Olá pessoal, o tema de nossa aula de hoje será sequências, que a ideia de sequência dará continuidade com progressões aritméticas e geométricas, tudo bem? Então essa aula é só para ter uma noção direitinho do que é sequência, para a gente depois prosseguir com PA e PG. Vamos dar uma olhadinha aqui no que é sequência. Pessoal, sequências. Denominamos sequência a todo conjunto ordenado. Veja bem, qual a diferença básica entre simplesmente conjunto e sequência? Conjunto é formado por elementos, mas a ordem desses elementos não importa. Então, o conjunto das vogais A, E, I, O, U poderia ser escrito como U, O, E, I, A em qualquer ordem, é o mesmo conjunto. Se tem os mesmos elementos, é o mesmo conjunto. Mas sequência não. Sequência é quando você dá ordem, primeiro, segundo, terceiro. Então, uma sequência tem os elementos, que são chamados na realidade de termos, e a ordem que eles são dispostos é fundamental. Se você altera a ordem, você está representando uma outra sequência. Tudo bem? Outro comentário importante é que sequência pode ser de qualquer coisa. Sequência pode ser de palavras, sequência pode ser de planetas, sequência de pessoas, mas na realidade a gente vai trabalhar aqui com as sequências numéricas. São as sequências que nós aqui em matemática vamos estudar aprofundadamente. Tranquilo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Representação de uma sequência. Eu tenho aqui uma sequência A, que eu chamei de A, podia ser de B, de C, do que for, igual a um conjunto, não uma letra maiúscula. E vocês prestem atenção que, na hora de representar a sequência, em vez de chaves, eu estou usando parênteses, porque conjunto, a gente usava chaves. Quando aparecer uma parênteses, você já sabe que é uma sequência. E cada termo dessa sequência, eu chamo de uma letra minúscula, no caso, a sequência a letra minúscula é A, e esse númerozinho aí subscrito é a posição dele. No caso, A1 seria o termo da sequência A de posição 1. A2 é o termo da sequência A de posição 2. E o que seria esse AN aqui lá no meio do bolo? Esse AN seria um termo dessa sequência A de posição N. O interessante é que nas aulas, quando eu pergunto o que é AN, normalmente os alunos dizem que é o último termo. Olha, o AN só é o último termo se ela tiver N termos. Por exemplo, se uma sequência tiver 5 termos, você tem o A1, A2, A3, A4 e A5. Então, se ela tem 5 termos, o último é o A5. Se ela tiver 10 termos, o último é o A10. Se ela tiver exatamente N termos, o último é o AN. Mas se ela tiver mais do que N termos, então esse AN não seria o último, seria simplesmente um termo que está na posição N, que a gente diz que é o enésimo termo. Entenderam? A N é o termo que ocupa a enésima posição, a posição N. Que se ele tiver N termos, é o último. Se não tiver N termos, não é o último. Tudo bem? Vamos lá. Exemplos de sequências. Tenho aqui uma sequência B, que é formada por 1, 22, 333, 444 e assim sucessivamente. Veja o seguinte, essa sequência B tem uma coisa interessante. Ela, vamos dizer assim, não tem uma fórmula matemática que você consiga visualizar muito rapidamente, mas você está vendo que o primeiro elemento é formado pelo número 1. O segundo elemento é formado por dois números 2, 22. O terceiro elemento é formado por três números 3, 333. O quarto elemento, 4.444. Então, quem seria o quinto elemento ali? Seria, por essa lógica, 55.555. Beleza ou não? 5 números 5. E o próximo, 6 números 6, e assim por diante. Uma formação, uma curiosidade, assim, uma fórmula, é uma sequência que não tem uma fórmula bem estabelecida, vamos dizer assim, mas ela tem uma lógica. Mas veja bem, nem toda sequência tem lógica, principalmente lógica matemática. Outro exemplo, dá uma olhadinha aqui. Essa sequência C, ela tem os elementos 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Eu costumo colocar essa sequência na sala de aula e brincar um pouquinho com os alunos. E pedir para eles me dizerem quem será o próximo elemento dessa sequência. Aí depois de muita discussão, de muita confusão, eu digo qual foi a lógica aplicada ali. Aí os alunos até não gostam muito. Mas aquela sequência ali, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19, ela é a sequência formada pelos números inteiros que começam com a letra D, inteiros positivos no caso, que começam com a letra D e colocados em ordem crescente. E o interessante é que depois do 19, o próximo número que vai começar com D é 200.
Então o próximo número daquela sequência seria 200. 201, 202, até 299. Depois viria 2000, 2001, 2008, até 2999 e assim por diante. Quer dizer, não é uma sequência que tem uma lógica matemática, vamos dizer assim. É uma sequência dos números que começam com a letra D. Tudo bem? Mas é uma sequência numérica. Então, só para você se ligar que às vezes não tem uma regra, uma fórmula muito bem definida matematicamente. Tudo bem? Mas é sequência. Vamos lá. Determinação dos termos de uma sequência. Olha, vamos ver aqui primeiro como você pode matematicamente determinar uma sequência por fórmulas. E essa primeira fórmula que eu vou ver é fórmula de recorrência. Uma fórmula de recorrência, basicamente, não é sempre, mas basicamente, certo? Ele dá o primeiro termo e uma fórmula para calcular o termo seguinte. Como assim? Esse é exemplo 1 para a gente ver um exemplo de sequência definida por recorrência. Escreva a sequência finita cujos termos obedecem à seguinte fórmula de recorrência. O A1 é 2, como eu tinha dito, ele está dando... Opa, deixa eu voltar aqui. Como eu disse, ele está dizendo para a gente o primeiro termo aqui. Ó. A1, quer dizer, o termo de posição 1 dessa sequência é 2. E ele aqui está dizendo uma fórmula que relaciona a n com a n menos 1. Beleza, pessoal? No caso, você encontra a n usando o AN-1 para todo n pertencente ao intervalo, ao conjunto 2, 3, 4. Quer dizer, esse n nessa fórmulazinha que ele está dando aqui, que é uma fórmula de recorrência, por quê? Porque para você encontrar a n, precisa do AN-1. Veja bem, se você compreende isso aqui. Olha para cá. A n é o termo que está na posição n. A n-1 é o termo que está na posição n-1, que seria o anterior. Então, para você encontrar o 10º termo, você precisa saber quem é o nono. Substitui o nono e encontra o 10º. Se eu quiser saber quem é o 20º termo, eu tenho que saber quem é o 19º para substituir. Então, sempre que você quiser encontrar um termo AN, de posição n, tem que saber quem é o termo AN-1. E isso é uma recorrência. Você encontra um termo usando outro. Agora, eu coloquei ali que ele dá o primeiro termo, mas às vezes ele dá outro termo. E às vezes você precisa não só de um, de 2 termos, de 3 termos. Então ele depende da fórmula. O básico é ele dar o primeiro termo e uma fórmula para encontrar o próximo. Tudo bem? Vamos lá. Como é que eu vou resolver isso aqui? Então eu já sei o A1. Eu quero calcular agora o A2. E por essa fórmula aqui, o A2, que é o AN, é o anterior a ele, o A1, ao quadrado, menos 1. Fazendo a continha aqui, o A1 é 2. Então, 2 ao quadrado, 4, menos 1, 3. Acabei de encontrar o segundo termo, mas para encontrar esse segundo termo, eu tive que usar o primeiro. Agora eu vou encontrar o terceiro termo, A3. E pela fórmula de recorrência, o A3 é igual ao anterior, que é o A2, ao quadrado, menos 1. No caso, o A2 eu acabei de achar aqui que é 3. 3 ao quadrado, 9, menos 1, 8. Acabei de encontrar o terceiro termo, que é 8. Só que ele também pediu para encontrar o n sendo 4 aqui. Então vamos encontrar o A4. Quem é o A4? Por todo o termo AN é o termo AN menos 1 ao quadrado, quer dizer, todo o termo é o anterior. No caso, o A4 é o A3 ao quadrado menos 1. Estou seguindo a fórmula de recorrência ali. O A3, no caso, é 8, que eu acabei de achar aqui, ao quadrado, menos 1. No caso, 64 menos 1, 63. Bom, se eu quiser escrever essa sequência, vou escrever aqui agora. Ó. O primeiro termo, ele disse não enunciado do exemplo, 2. O segundo termo é 3. O terceiro termo é 8. E o quarto termo é 63. Pronto. E ele disse que a sequência é finita e os termos obedecem a essa fórmula. Então ela acabou aqui. Acabou. Essa é a sequência que eu queria. 2, 3, 8, 63. Tudo bem? Então percebam que se eu pedisse aí o 10º termo, o 20º termo, ia dar trabalho. Então recorrência, a fórmula de recorrência, ela não é muito, vamos dizer assim, legal quando você quer encontrar um termo lá na frente. Quando eu quero encontrar um termo lá na frente, é melhor usar outra fórmula.
tudo bem? Mas ele dá a recorrência, você tem que ir encontrando termo a termo, através dessa recorrência. Vamos lá. Segundo tipo aqui que eu vou ver com vocês é fórmula do termo geral. Essa é muito mais interessante de você usar. Por quê? Porque você pode encontrar qualquer termo AN em função do N. Então essa fórmula expressa a N em função de N. Como assim? Se eu quiser encontrar o A10, o N, que é a posição dele, é 10. Então se eu quiser encontrar o A10, eu vou substituir o 10 na fórmula e já encontro o A10 direto. Se eu quiser encontrar o A38, eu vou substituir o 38, que é a posição dele, na fórmula. Então é uma fórmula muito mais interessante, porque você consegue encontrar qualquer termo direto, sem a necessidade de um outro termo. Vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo? Pessoal, escreva os 4 termos iniciais da sequência em que os termos verificam a relação. Está aqui a relação. A N é 3N mais 1. Para todo N pertencente aos N asterísticos, são os naturais não nulos. Naturais não nulos são 1, 2, 3. Quer dizer, esse N aí eu posso usar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos os naturais não nulos. Então, como eu quero os 4 termos iniciais, eu quero A1, A2, A3 e A4. Vamos achar A1. Para achar o A1, eu vou simplesmente substituir o N por 1. Então vai ficar 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Acabei de encontrar o A1 direto. Se eu quiser encontrar o A2, eu vou na fórmula e substituo o N por 2. 3 vezes 2, mais 1. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Se eu quiser encontrar o A3, eu vou substituir o N por 3. Então vai ficar 3 vezes 3, mais 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. E finalmente, se eu quiser encontrar o A4, substituo o N por 4. 3 vezes 4, mais 1. 12, 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Como ele pediu para eu escrever os 4 termos iniciais dessa sequência, vou escrever 4, 7, 10, 13. Como ele não falou que a sequência só tinha esses termos, ele disse que são os 4 termos iniciais. E ele deixou bem claro que esse N pode ser qualquer número natural não nulo, quer dizer que existe o A5, A6, A7. Então essa sequência aqui ela continua. Só que eu só queria os 4 termos iniciais. Na verdade, essa sequência não é finita, porque como eu posso substituir o N por qualquer número natural não nulo, ela vai ter A10, A20, A50, A200, A1000. Ela é infinita. Sequência infinita. Tudo bem? Vamos lá. E qual seria a próxima maneira de a gente encontrar uma sequência? Olha, essa terceira forma não é uma fórmula matemática, mas como eu disse no começo da aula, existem regras, certo? Leis que não são explicitamente matemáticas que você pode usar para determinar uma sequência. Então, só é você dizer uma propriedade que esses números tenham, mesmo sequências numéricas. Não tem que ter lei matemática. Então, se eu disser uma propriedade dos números, você pode formar essa sequência. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Escreva os 5 termos iniciais da sequência infinita, formada por números primos positivos colocados em ordem crescente. Então, simplesmente eu vou escrever o seguinte. Quem é o primeiro primo positivo, o menor de todos? Por favor, não digam 1. 1 não é primo. Certo? O primeiro primo é 2. Opa! O primeiro primo é 2. Depois, 3. Depois, o próximo primo, 5. Próximo primo, 7. Próximo primo, 11. E pronto, eu só queria os 5 termos iniciais, mas ela é infinita. E aí temos a sequência formada pelos primos. Lembrando que número primo é todo número que possui 2 divisores positivos. 1 e ele próprio. O 1 não é primo, o 1 só tem um divisor positivo, ele mesmo, o 1. Então todo primo tem que ter 2 divisores positivos, 1 e ele mesmo. Tudo bem? Ok, pessoal. Por hoje, vamos dar uma paradinha. Próxima aula a gente vai ver progressões aritméticas. Um abraço.